queda. Pelo menos o ofício pecuário já caiu 11%. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à TV Jornal da Cidade Online. Nós estamos começando mais um contraponto com, infelizmente, um tema muito pesado, que foi a operação que deixou 25 mortos, infelizmente, entre eles, um policial civil na comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. A mídia do ódio, as ONGs e os políticos de esquerda já correram para condenar os policiais, inocentar os traficantes armados e, claro, espalhar um monte de mentiras. Para trazer luz ao debate, o contraponto de hoje recebe dois nomes de peso: o procurador de Justiça Marcelo Rocha Monteiro, engenheiro e ex-secretário do Estado do Rio de Janeiro, Roberto Mota. Muito obrigada por falar com a gente, Roberto. Prazer é todo meu, Camila. Prazer e uma honra aumentada pela presença aqui do meu mentor, meu amigo e meu guru, Marcelo Rocha Monteiro. Marcelo, muito obrigada por falar com a gente. Obrigado, Camila. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Um abraço grande para o Roberto. Eu vou começar pelo Roberto. Roberto, o que de fato aconteceu na operação policial do Rio? A imprensa militante, claro, já condenou a polícia. Até a ONU já pediu a investigação independente sobre o que estão chamando de chacina. A chacina, para mim, foi o que ocorreu na creche, não o que ocorreu no Jacarezinho. Foi uma chacina, como berram os políticos do PSOL e do PCdoB, o que nos levou a esse episódio. Inclusive, Roberto, o Aras determinou que seja apurado isso em 5 dias. Como podemos ver tudo isso? Isso, Camila, é uma farsa. Uma farsa que já vem sendo criada desde o meio do ano passado. Uma farsa que várias pessoas vêm denunciando. Marcelo Rocha Monteiro é um, eu sou outro, e várias outras pessoas. No meio do ano passado, as operações policiais foram suspensas nas favelas do Rio de Janeiro. Desde então, os traficantes, os narcoterroristas, começaram a fazer um aumento expressivo nos seus estoques de armas, de munições, de drogas, criaram barreiras impedindo a entrada de policiais nas favelas, impedindo a saída de moradores. Isso é fato notório, público, conhecido por todo mundo. A polícia do Rio de Janeiro documentou e divulgou várias imagens dessas verdadeiras barricadas sendo construídas nas entradas das favelas. Isso é uma das coisas mais notórias do Rio de Janeiro, né? Qualquer morador de favela do Rio de Janeiro está sujeito a essa tirania dos traficantes. Isso foi acumulando. Eu falei no meu Twitter, olha, prestem atenção, porque vai acontecer um dia em que alguém vai virar uma chave. E aí, em vez da histeria da pandemia, nós vamos passar para a histeria do medo do crime. Vai ser de uma hora para outra, né? Foi o que aconteceu ontem. Quais são os fatos? O que a gente sabe, né? Eu falo para você, Camila, na posição de quem falou com os principais participantes dessa ação, né? Eu conheço as pessoas, eu conheço os seres humanos, eu conheço os policiais, pais de família, por acaso um delegado especificamente está para casar agora, tá? Ele entrou no Jacarezinho para cumprir mandados de prisão autorizados por um magistrado, pela Justiça brasileira. Entrou com policiais da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Não é nenhum estado paralelo, não é uma força guerrilheira, não é um grupo ideológico. É o Estado brasileiro. Entrou e foi surpreendido pelo fato de que os bandidos, marginais, traficantes, vagabundos, e eu poderia continuar a usar uma série de adjetivos que eu não vou usar, eu vou parar por aqui.
eles sabiam que a polícia ia entrar lá. A polícia encontrou em poder desses bandidos documentos sobre a operação, né? E aí tem uma explicação aí, que eu vou deixar essa explicação para o Marcelo Rocha Monteiro, que ele tem muito mais autoridade para falar sobre isso do que eu. Mas o fato é esse. Os policiais chegaram para cumprir mandados de prisão, são ordens da justiça brasileira. Foram recebidos a tiros de fuzil. Um dos delegados que participou dessa operação me disse, Roberto, a gente chegava lá, tinha trilhos, buracos com trilhos no meio da rua. Alguém tinha que ir lá tirar o trilho para o carro poder passar. Enquanto a gente tirava o trilho, a gente levava tiro. É uma coisa tão bizarra, Camila, você imaginar que só no município do Rio de Janeiro existem 1.400 favelas. São 1.400 territórios onde a Constituição brasileira não vigora. Esses territórios têm uma justiça própria, têm um exército próprio, têm uma lei própria, e ali acontecem as violações mais grotescas de direitos humanos, você poderia imaginar. Mas o dinheiro do narcotráfico, os recursos do narcotráfico são muito poderosos. Eles compram tudo. Eles compram justificativa intelectual para o narcotráfico. Se você olhar nas redes sociais hoje, você vai ver inúmeras declarações de intelectuais, né, de professores, que ultrapassam em sordidez a declaração daquela famosa socióloga, cientista política, que declarou que ela havia uma justificativa no assalto, né? Por acaso é uma militante, cientista, sei lá o quê, que é casada com um juiz de direito, e está agora morando em Paris. Mas tudo bem, vamos esquecer isso por um momento. Então, o dinheiro do narcotráfico, ele compra isso, ele compra a posição de alguns jornalistas que me deram embrulho no estômago, porque eles repetiram hoje a seguinte frase: morreram 25 moradores e só morreu um policial, dando a entender que, para que a operação fosse justificada, mais policiais deveriam ter morrido. Então, isso é uma combinação, Camila, de ideologia, corrupção e subserviência ideológica, que eu acho que é um marco que aconteceu hoje, porque a reação da maioria da população, inclusive de pessoas que eu considerava isentas, né, isentonas, aquele cara que não veja bem, foi de repulsa geral a isso que aconteceu. Por gentileza, doutor Marcelo, a gente gostaria de ouvir a sua opinião, e eu vou destacar aqui o comentário do Júlio César, porque é um comentário interessante a se fazer. Camila, por qual motivo a ação da polícia aqui em Manaus, com 17 mortes de um lado só, de uma facção, não teve a mesma repercussão? Por gentileza, Marcelo Monteiro. Essa pergunta é interessante sobre Manaus, não é? Porque é um comentário que já foi feito aqui no Rio de Janeiro por pessoas aí da cúpula da segurança pública, não é? Com as quais eu tenho contato frequentemente, e uma delas fez a seguinte observação: vejam que quando se faz uma operação policial contra a milícia, e a polícia do Rio de Janeiro tem feito várias, né, nos últimos meses, tem feito várias operações contra a milícia, e às vezes são recebidos, muitas vezes, os policiais também são recebidos a tiros, também a troca de tiros, eventualmente pessoas são atingidas também, mas você praticamente não fica sabendo. Não causa comoção, não tem nota do PSOL, não tem ONG, né? Mas quando os atingidos são do tráfico, né? São das facções criminosas que se originaram do tráfico, eu até gosto de fazer essa ponderação hoje, eles não são mais traficantes apenas, né? Eles começaram no tráfico, ganharam dinheiro no tráfico, mas hoje eles praticam roubo, praticam homicídio, praticam, nesse caso do Jacarezinho, teve a informação de que até trem da Supervia, né, eles já sequestraram, roubo de automóvel, roubo a banco, né? Mas
Quando os atingidos são aqueles que a gente rotula como sendo do tráfico, olha, é um Deus nos acuda. Né? É ONG, são os pseudo-intelectuais, são os artistas, né? E aí tem gente vestida de branco, de mãos dadas, manifestação, balões de gás. Né? É uma reação completamente diferente. Né? Então, há um evidente... uma comunhão, né, digamos assim, de interesses, no mínimo, né, ou de pontos de vista, entre essa patota aí, né, da esquerda, né, da esquerda da área de entretenimento, da esquerda da área acadêmica, da esquerda da área política. Há um evidente... eles se irmanam, de alguma maneira, às facções do tráfico. Tá? Aliás, algumas dessas ONGs pregam, vamos ser justos, né, pregam de forma aberta o desencarceramento dos traficantes, como eles gostam de dizer. Né? Para que prender o traficante? Um desses gênios, né, especialistas em segurança pública, que, aliás, hoje também estava dando palpite, se não me engano, há alguns anos, tem um vídeo dele na internet, professor da Universidade Federal, dizendo: traficante não tem nada a ver com problema de violência no Rio de Janeiro. Tá? Eles são apenas pequenos comerciantes. Então, há, sem dúvida, esse tipo de visão distorcida e que, olha, se a operação tivesse sido ontem contra uma comunidade, dentro de uma comunidade dominada pela milícia, tá? E na troca de tiros com a polícia tivessem morrido 2, 3, 5, 20 integrantes da milícia, não ia acontecer nada. A gente mal ia ficar sabendo. Agora, com traficantes, né, aí muda tudo. Marcelo, me permita até lembrar que aconteceu uma operação dessa, uma operação enorme contra a milícia, liderada pela CORE, tem pouco mais de um mês, na região de Itaguaí. Foram mortos 10 ou 15 milicianos. Não se ouviu uma palavra de nenhuma entidade de direitos humanos. Nenhuma. Exatamente. Não estou dizendo aqui que a morte desses milicianos pela polícia não tenha sido justificada, não. Tenho certeza que foi. O que eu estou chamando a atenção é para o fato que aí não tem problema. Aí não tem protesto, né? Não tem passeata, não tem artista, não tem ONG dos direitos humanos, não tem professor universitário falando mal da polícia, aí não tem. Né? Não tem família, não tem mãe chorando, dizendo mataram um garoto inocente que tinha sonhos. Né? Sonhos de ser médico. Sempre tem o sonho de ser médico. Isso. Os inocentes que morreram no Jacarezinho, todos eram inocentes portadores de fuzil. Se bobear, a gente já perdeu até o médico que ia fazer a cura do câncer desse jeito. Eu vou destacar aqui o comentário do Nazário. A mídia vai usar este acontecimento para palanque para o próximo candidato ao governo do Rio. Vai mesmo, vocês não tenham dúvida. A esquerda adora um cadáver para fazer palanque político. E o Leandro escreveu: a página do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, publicou a seguinte mensagem: Jacarezinho, Observatório de Direitos Humanos registra solidariedade com a família das vítimas. Roberto, adoraria ouvir você falando sobre isso. Que vergonha. Esses caras perderam a mão. Eu sempre explico para as pessoas, o que aconteceu no Brasil nos últimos 40 anos é um processo sistemático de destruição do nosso sistema de justiça criminal. O que é o sistema de justiça criminal? Polícia, Ministério Público, Defensoria, o Judiciário e as prisões. Tudo isso tem sido atacado de diversas formas por diversos agentes nos últimos 40 anos. Né? Ser policial no Brasil é uma coisa cada vez mais difícil. Você é automaticamente considerado um sujeito violento, racista, preconceituoso, você tem que pedir desculpas por ser policial. Existem correntes de pensamento que se originaram no ativismo
passaram para as escolas de direito, já chegaram nas instituições, já quase dominaram a defensoria, penetraram no Ministério Público e chegaram nas polícias. E é uma corrente que diz o seguinte, Camila: o bandido é um pobre coitado. Prender não adianta. Na verdade, o que a sociedade devia fazer com o bandido não é prender, é abraçar, acolher o bandido. Tá? O Marcelo pode falar com mais propriedade do que eu, mas tem uma tese no meio jurídico que diz o seguinte: o bandido reincidente, ele é duplamente vítima do Estado, porque ele já passou pela prisão e aí cometeu um outro crime, que prova que o Estado não conseguiu recuperá-lo. No imaginário brasileiro foi implantada a figura da ressocialização. Tá? Isso hoje é ensinado às nossas crianças desde pequeno, que o bandido comete um crime, muitas vezes obsceno, perverso, uma coisa que um ser humano não faria com outro. Esse bandido do nosso sistema de justiça criminal atual, ele recebe o equivalente a um tapinha na mão. Ele fica 3 ou 4 anos numa cela, depois ele passa para o tal regime semiaberto. E aí a sociedade aprendeu a dizer o seguinte: ele já pagou a sua dívida com a sociedade. Ele agora tem que ser reintegrado. Você sabe que existem iniciativas legislativas no Brasil criando cotas para que as empresas sejam obrigadas a empregar pessoas que já foram presas por crimes. Então, você imagina o que é um sujeito que passou a vida inteira observando, né, as leis, cumprindo tudo certinho, nunca cometeu crime nenhum, ele vai tentar um emprego e vão dizer para ele: olha, você não vai poder ser contratado, que infelizmente a sua vaga vai para a cota de ex-presidiários. Então, o que a gente está vendo, Camila, é uma combinação de duas coisas. Né? É um processo de destruição completo da nossa justiça criminal, para não ficar pedra sobre pedra, que tem um objetivo claramente político. Não existe dúvida nenhuma sobre isso. Tá? Eu já tive um dia dúvida sobre isso. Eu, quando comecei a minha caminhada política, no Partido Novo, que eu ajudei a criar, eu via a situação, crime, violência, todo mundo via, mas não entendia muito porquê. Eu passei os últimos anos tentando entender esse porquê. E hoje eu afirmo e desafio qualquer um para um debate, em quaisquer termos, em qualquer lugar. A destruição da segurança pública brasileira é um projeto político. Do outro lado, você tem uma questão moral. É uma questão simplesmente moral. No Brasil, esse discurso está relativizando as questões morais. Então, o certo ou errado, tudo depende de quem está fazendo. Né? E a expressão máxima disso, que eu sou obrigado a dizer, que é uma coisa que me dá náuseas, que eu não sei explicar para os meus filhos, é um sujeito que foi ex-presidente do Brasil, que foi condenado em todas as instâncias da justiça brasileira, e, de repente, virou, né, um inocente. Na verdade, ele não foi culpado de nada, as condenações dele foram todas anuladas. Isso que aconteceu lá em cima tem tudo a ver com o que aconteceu hoje no Jacarezinho, porque é a promoção da cultura da impunidade. Marcelo, não estão falando os reais motivos dessa operação. Os bandidos estavam aliciando crianças para o tráfico, invadindo casas e matando moradores e se fortalecendo com a proibição por parte do STF de operações em favelas e morros. E as crianças vulneráveis com o fechamento das escolas públicas por mais de um ano. Por que eles não contam a história inteira? Aliás, por que eles não contam a verdade? Tem hoje um editorial do jornal Correio da Manhã, cujo título é O sangue de André está nas mãos dos togados. O sangue do policial que foi assassinado pelos traficantes nessa operação está nas mãos dos togados. Os togados a que se refere o editorial são, evidentemente, os ministros do Supremo Tribunal Federal. É no Supremo que está a origem dessa tragédia. Essa contaminação ideológica a qual o Roberto
aludiu, né, ela atingiu em cheio o Supremo Tribunal Federal, especialmente a partir dos governos do PT, né, governos Lula e Dilma, que nomearam vários dos ministros que hoje compõem o Supremo, a maioria, né, e você vai encontrar, por exemplo, um ministro como o ministro Edson Fachin, né, que é evidentemente um esquerdista, uma pessoa com visão de mundo de esquerdista, socialista ou progressista, entre aspas, como eles gostam hoje de usar, né, esse eufemismo, né, para não falar esquerdista. Então, o que não tem problema nenhum. Tá? O sujeito, como juiz, ministro do Supremo, é o juiz do tribunal mais alto, né? O juiz tem direito de ter a visão do mundo que ele quiser. Ele pode ser conservador, pode ser progressista, pode ser liberal, pode ser social-democrata, pode ser o que for. Tá? Da porta do gabinete para fora. Tá? Dentro do gabinete, no exercício da função de juiz, ele não pode aplicar a visão dele de mundo, que foi exatamente o que o Supremo fez. O papel do juiz é aplicar a lei. Camila, faz um favor para mim, coloca toda a produção do teu programa, todo o pessoal do Jornal da Cidade Online, faz esse favor para mim, manda eles procurarem o número da lei que diz que não pode ter operação policial em comunidade durante uma pandemia, durante uma crise sanitária. Né? Eu estou até hoje querendo que o ministro Fachin me dê o número dessa lei que ele aplicou. Ele não aplicou lei nenhuma, ele aplicou a visão dele de esquerdista, né? De que a polícia é uma coisa ruim, de que o criminoso é uma vítima da sociedade. Quer dizer, então, ele pode pensar o que ele quiser, né? Mas não tem nenhuma lei dizendo que está liberado o tráfico de cocaína durante a crise sanitária. Né? Não tem nenhuma lei dizendo que está suspenso o Código Penal e que a polícia está proibida de reprimir o crime durante uma epidemia ou uma pandemia. Né? Então, o nome disso é ativismo judicial. A origem dessa tragédia é o ativismo judicial, sobre o qual a gente tem falado tanto essa semana mesmo. A gente está lançando um livro sobre isso, que é Os Sereis como Deuses, né? Mostrando, mas que é um livro que, assim, que poderia não ter fim nunca. Né? Porque cada vez que você fala de uma situação em que o Supremo, ao invés de impor a lei, impõe a sua vontade, surge outra. É aborto, é uso de algemas, é urna eletrônica. Não para nunca. Né? Operações policiais no Rio. Né? Então, é o judiciário exercendo funções que não são suas, né? Impondo a sua visão ao invés de impor a lei e exercendo, usurpando funções. Quem administra a segurança pública é o Poder Executivo, é o governo do Estado, ao qual a polícia está submetida. Né? A polícia é que tem que decidir se é conveniente fazer uma operação policial por semana numa comunidade, 2 por mês, 3 por dia, 4 por ano. Isso aí está dentro do que a gente chama de discricionariedade do administrador. Quem administra a segurança pública é o Poder Executivo, não é o Poder Judiciário. Né? Então, é uma dupla tragédia. Primeiro, o ativismo judicial, o judiciário querendo exercer funções que são do governo eleito pela população. Não me interessa nem o nome do governador. Né? Quem tem que administrar a segurança pública do Estado é o governo estadual. Né? É o Poder Executivo estadual. Então, a primeira tragédia é essa, é o Supremo interferir nisso. Eu sempre insisto num ponto. Se o Supremo, em junho do ano passado, tivesse proferido uma decisão mandando a polícia do Rio de Janeiro triplicar o número de operações durante a pandemia, eu criticaria do mesmo jeito. Isso seria ativismo judicial. Tá? Seria um ativismo judicial. Por outro lado, né? O lado de intensificar a repressão. Tá? Também não é papel do Supremo, né? Mandar a polícia atuar mais. Nem mandar atuar mais, nem mandar atuar menos. A polícia vai fazer as operações que ela achar necessárias. Tá? Ela vai... Eu hoje li na Folha de São Paulo, quer dizer, é um desastre a grande mídia, né? Em tom de denúncia, dizendo que o Tribunal de Justiça do Rio emitiu uma nota dizendo que apenas expediu os mandados de prisão, mas não determinou que fosse feita uma operação policial. É claro que não.
Não é função do judiciário. A função do judiciário é mandar prender. O que você vai fazer para prender aquele criminoso depende das circunstâncias. A polícia tem que avaliar. Olha, aquele ali não é de alta periculosidade. Bate na porta dele e diz, ó, aqui o mandado, o senhor me acompanha, que o senhor está preso. Agora vai fazer isso lá no Jacarezinho? Né? Vai subir um policial sozinho ou um oficial de justiça? Dá licença. Por favor, estou com os nomes aqui do pessoal do tráfico. Vocês podiam vir aqui que eu vou levar vocês para... Ah, pelo amor de Deus. Né? Então, isso não é função do judiciário, não é função do Supremo, não é função do Tribunal de Justiça. Isso é função da própria polícia, como órgão do Poder Executivo. E a segunda tragédia, e aí sim, aí é o conteúdo. Né? Quer dizer, o Supremo não tem legitimidade para mandar a polícia fazer mais operação, nem para fazer menos. Mas quando ele diz que a polícia não pode ingressar exatamente nessas 1.413 comunidades pobres do Rio de Janeiro, dominadas 81% delas pelo tráfico, 19% pela milícia, né? Aí a tragédia é dupla, porque ela está dizendo para essa população, vocês que se virem. Né? É isso que o Supremo está dizendo. Vocês que se virem, a polícia hoje tem essa informação, né? Essa informação até alguns jornais da grande mídia não sonegaram, né? Pelo menos um. Tem lá o nome e o sobrenome do sujeito, Camila, cuja função lá no Comando Vermelho do Jacarezinho é esquartejar os moradores que conquistaram a antipatia dos traficantes por algum motivo, né? Qualquer motivo. Tá? Em algumas comunidades do Rio tem código de roupa. O traficante diz, quando não é o Comando Vermelho, Jacarezinho é o Comando Vermelho. Quando não é o Comando Vermelho, quando é o terceiro comando ou ADA, o traficante diz, proibido vestir vermelho aqui. Tá? Então, eles proíbem os moradores de sair de casa, exigem que um morador que tem uma filha adolescente bonita, não preciso dizer, né? Entregue a menina. Então, desobedeceu, o sujeito é esquartejado. E este simpático cidadão, está lá o nome dele completo, Francisco, Felipe, não lembro, mas está o nome completo. A função dele era esquartejar e depois desaparecer com os corpos. Você imagina, polícia proibida pelo Supremo de entrar nesses lugares desde junho do ano passado. A gente ainda vai descobrir o custo que essa população pagou em vidas. Tá? É por isso que o editorial do Correio da Manhã diz que o sangue desse policial, e você pode apostar que de muitos outros, está nas mãos dos togados do Supremo. O que eles têm feito, objetivamente, é atender a todas as demandas do crime organizado no Rio. As intenções eu não sei, podem ser as melhores possíveis. De boas intenções, tem aquele lugar, né, que a gente sabe qual é, está cheio. Né? Mas, objetivamente, o que o Supremo tem feito é facilitar a vida do crime organizado e tornar a vida das pessoas humildes, trabalhadoras, honestas, a imensa maioria moradores dessas comunidades, um completo inferno. Eu ouvi de policiais, durante essa operação, moradores, com muito cuidado e muito baixinho, dizendo, até que enfim, que bom que vocês vieram. Mota, eu gostaria de saber a sua posição também. É isso que o Marcelo está falando. Eu tenho uma enorme admiração pelo Marcelo, além da amizade que nos une, da nossa caminhada aí em prol de um Brasil melhor, mas eu tenho enorme admiração pelo Marcelo, pela coragem com que o Marcelo fala coisas que são conhecidas no meio policial, jurídico brasileiro, carioca, e que ninguém mais tem coragem de falar. Hoje a gente vive uma situação, Camila, em que os nossos policiais, eles estão acuados. Eles têm mais medo das possíveis consequências das suas ações, né? Dos processos que eles podem tomar, do dia seguinte aparecer na capa de um jornal com a sua reputação destruída, do que do enfrentamento com os bandidos. É uma situação impossível. Nós estamos perdendo a guerra moral. Os Estados Unidos, a gente tem um exemplo muito impressionante disso. Na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos estavam ganhando a guerra e perdeu
em casa, perdeu na narrativa, perdeu na moral. Os combatentes voltavam da guerra e eram enxovalhados. É isso que está acontecendo com os policiais do Brasil hoje. Eu hoje ouvi a narrativa de um policial, não vou dizer o nome dele para protegê-lo, de um massacre efetuado pelo tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Uma facção resolveu invadir o território da outra. Essa facção entrou, então, numa favela, foi de casa em casa, retirando os trabalhadores, os traficantes da facção rival, levando para a rua, matando com tiro na cabeça e jogando dentro de um carro. Depois esse veículo saiu e eles sumiram com os corpos. Esse delegado disse: Roberto, eu fiz a investigação, eu consegui uma testemunha, a testemunha reconheceu os criminosos. Né? E aí aconteceu um pequeno problema, que o nome da testemunha vazou. Um pequeno problema. O nome da investigação, que era sigilosa. Você imagina o que é um delegado de polícia entrar numa favela, conduzir uma investigação como essa, conseguir um cidadão que seja corajoso o suficiente para reconhecer. Camila, não se sabe quantas pessoas foram mortas. A estimativa é que foram entre 15 a 20 com tiros na cabeça, como se fossem animais jogados num carro. O carro levou, deve ter levado para um cemitério clandestino para ser queimado. Isso é a rotina do Rio de Janeiro. E aí eu ligo a televisão hoje, eu tenho que assistir palhaços, porque essas pessoas ou são imbecis completas, ou são sócios dos traficantes, tá? Ou são as duas coisas juntas, vestindo camisetas. As vidas negras importam, porque nós queremos respeito. E o que a gente está pedindo respeito é o mesmo discursinho ensaiado há anos. Camila, há 2 anos atrás, eu coloquei no meu Facebook, entra lá, vai ver, eu fiz um alerta. Chegou no Brasil a filial de um movimento radical marxista americano, chamado Vidas Negras Importam. Foi uma passeata que saiu de uma favela no centro do Rio de Janeiro, liderado por um político do PSOL, não me lembro qual é, porque são todos clones, né, mas um daqueles ali, e com uma faixa, Vidas Negras Importam, é a mesma coisa. Ignora-se o fato de que a cor da pele é irrelevante no mundo do crime. Você tem pessoas de pele branca e escura dos dois lados. Não é uma questão de pigmentação da pele, é uma questão de moral, é uma questão de justiça, é uma questão de Estado de Direito. Camila, a coisa mais horripilante que eu escutei no dia de hoje, como eu já falei aqui, foi jornalistas das maiores redes de televisão falando com ironia. Ah, pois é, morreram 25 moradores e só morreu um policial. Que tipo de confronto é esse? E aí a minha pergunta é o seguinte: que tipo de democracia, que tipo de Estado de Direito suporta uma imprensa como essa? Marcelo, em entrevista contundente e corajosa na Record hoje, o secretário da Polícia Civil, Alan Turnoski, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, desculpa se eu pronunciei errado, falou que existe uma articulação entre facções criminosas e grupos políticos. Isso existe de fato? Não, eu não tenho nenhuma dúvida. Né? Eu não tenho nenhuma dúvida que essa articulação existe. Né? É como a gente tem dito, quando a operação policial tem como alvo o tráfico, é essa movimentação toda. A polícia, a operação ainda não tinha terminado, e eu já tinha visto no Twitter uma nota do PSOL repudiando o massacre, e isso com a televisão mostrando os bandidos de fuzil recebendo a polícia a bala, imagens aéreas, né, feitas pelo helicóptero de uma emissora de televisão. E o PSOL repudiando a operação, dizendo que aquilo era um massacre. Quer dizer, é evidente que existe algum nível de articulação entre setores da política
e a criminalidade organizada. Né? O que você verifica, né, aqui no Rio de Janeiro é que essa coisa é muito bem articulada. Né? Essa ADPF, que levou a essa decisão absurda do Supremo, ela foi toda montada assim. Operações policiais, em que pessoas inocentes foram atingidas, não há nenhuma prova de que elas tenham sido atingidas pela polícia, podem perfeitamente ter sido atingidas por tiros efetuados pelos criminosos. Nós sabemos que criminosos usam a população como escudo humano e que não hesitam, se for necessário, em atirar para depois dizer que foi a polícia. Nós sabemos que o morador de comunidade, eu tenho 30 anos de justiça criminal, 30 anos ouvindo depoimento de testemunha em processo de homicídio em favela, em que o acusado é traficante. Camila, você só tem duas opções. Quando você for ouvir essa testemunha, não precisa nem perder tempo, você já sabe que das duas, uma. Ou ela vai dizer, o tiro saiu da arma do policial, ou ela vai dizer, eu não sei quem foi que deu o tiro. Não há hipótese dela dizer que o tiro saiu da arma do traficante. Ela morre se ela disser isso. Eu já tive um pai dizendo na minha frente, na audiência, que não sabia quem foi que matou o filho dele. Os traficantes arrancaram o filho dele da sala. Estava assistindo futebol na televisão junto com o pai. Eu ia pedir para você contar esse caso agora, Marcela. Fala, Marcelo, lembra aquele caso que você me contou do menino que era de outra favela e foi ver o pai? Você pode contar, por favor? Pois é, esse menino tinha uns 18, 19 anos. O pai, quando a mãe dele estava grávida dele, o pai se separou. Ele foi reencontrar o pai com 18 anos. Ele morava numa favela do lado de cá, era perto. E o pai morava na favela do lado de cá. Uma era perto da outra. São dois morros. Um quase em frente ao outro. Só que o morro de cá era dominado pelo Comando Vermelho e o morro onde o pai morava era dominado pelo Terceiro Comando. Então, como ele teve a audácia de, sendo morador de uma área dominada pelo Comando Vermelho, ir visitar o pai numa comunidade dominada pelo Terceiro Comando, os traficantes o condenaram à morte. Só por isso, esse menino não tinha envolvimento nenhum, zero passagem pela polícia por crime algum. Estudava e trabalhava. Todo mundo que o conhecia dizia que era um ótimo menino. Mas ele ousou, sendo morador de uma comunidade dominada pela facção X, ele ousou visitar o pai numa comunidade dominada pela facção Y. Ele foi arrancado num domingo, vendo futebol, foi arrancado da sala da casa do pai, na frente do pai, o pai viu tudo. Foi levado para uma espécie de largo, de praça, ali na favela mesmo, amarrado num carro, com a boca voltada para o... Como é? O cano de descarga. E aí eles começaram a rodar com o carro, chamaram todo mundo para assistir, porque isso é demonstração de poder. Então chamaram todo mundo para assistir e o menino morreu de uma maneira... Você imagina o sofrimento, né? Arrastado por um carro e com o gás lá, sei lá, que é monóxido de carbono, sei lá o que é. Então, e aí nós fizemos essa audiência, né, com os acusados lá, os traficantes sentados lá. O pai era morador. E aí, o senhor viu tudo? Como é que seu filho morreu? Não vi nada. Ele estava assistindo, quando acabou o jogo, ele foi embora para casa, disse que ia pegar o ônibus, enfim, disse que ia para casa, eu nunca mais soube dele. Aí, falei, caramba, acabou, né? Essa era a prova que a gente tinha, né? Ele não diz nada, vai embora, foi embora, eu fui para o meu gabinete, que era no andar de cima da sala de audiência, né? O gabinete do juiz era do lado da sala de audiência, daqui a, sei lá, meia hora, 40 minutos, o juiz liga para mim, Marcelo, dá para você descer aqui no meu gabinete um instantinho? Não, vou, peraí que eu vou aí. Falei, opa, fulano, o que houve? E ele, o juiz, que é uma pessoa ótima, né? Eu gostei demais de trabalhar com ele, profissional sério, mas com a cara assim, o olho meio vermelho, a cara abalada, né? E eu falei, que aconteceu alguma coisa? Ele falou, sabe o seu... Não lembro o nome dele, seu João, acho que era João.
Sabe o seu João, o pai da vítima naquele... Sei. Ele voltou aqui. Falei, como é que ele voltou aqui? Acabou a audiência, foi todo mundo embora, os réus foram embora e tal. Pois é, ele me contou, ele ficou num cantinho aí do corredor, do fórum. Aí quando ele viu que todo mundo foi embora, ele voltou aqui e pediu licença, entrou no meu gabinete e começou a me pedir desculpa. Eu falei, mas o que houve? Aí ele dizia, desculpe, excelência, desculpe, seu juiz. E chorava. Ele pediu desculpa, porque, sabe, seu juiz, o senhor sabe, né? Tudo que eu falei é mentira, né? Que eu não vi, que eu não sei o que aconteceu. Claro que eu vi, claro que foram eles que mataram meu filho. Mas eu moro lá, né? O senhor já imaginou se eu falo isso numa audiência oficialmente? Ah? Então eu vim pedir desculpa, dizia ele, e não parava de chorar, por ter mentido para o senhor. Né? E aí foi embora. Aí eu falei para o juiz, ainda bem que você só me chamou agora, porque se você me chamar antes, acho que iam ser 3 chorando, né? Ele, você, porque está na cara que você chorou também, né? E eu. Né? É essa sensação de impotência, né? De impotência diante de um verdadeiro Estado paralelo, né? Que submete uma pessoa humilde como essa a essa tragédia, e depois ela tem que ficar calada. Né? Calada, porque senão seu filho já morreu. Agora quem vai morrer é você. É desses indivíduos que o PSOL, que essas ONGs, que esses acadêmicos têm muita pena, muita compaixão, mas das vítimas eles não têm compaixão nenhuma. Eu te digo com toda sinceridade, eu tenho asco, não só desses criminosos, mas talvez mais ainda desses vagabundos que os defendem. E aí, Marcelo, deixa eu só completar aqui. Eu claro, queria... com vontade. Então, o Supremo determinou a suspensão das operações policiais do Rio de Janeiro, mas o Supremo não fez isso de vontade própria, né? O Supremo foi provocado. Foi provocado. Um grupo entrou com uma ADPF, não é isso, Marcelo? Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Uhum. Foi o PSB, Mota, Partido Socialista calma, Brasileiro. eu vou ler para você agora, não estraga a minha fala. Ai, desculpa, achei que você estava questionando o partido. Aqui na minha frente, essa ADPF, que ficou apelidada de ADPF das favelas, foi uma ação proposta. Anotem aí, pessoal, pelo PSB, pelo Partido Socialista Brasileiro, e construída coletivamente com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, cujos salários são pagos com os nossos impostos. E Roberto, com as ONGs. Oi. Eu acho que tem uma coligação partidária, né? Eu estou começando a desconfiar que tem uma coligação partidária, né? Tem um partido que é o PSB e tem outro partido que é a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, né? Eu estou desconfiando que aquilo virou um partido político, fizeram uma coligação com o PSB para não deixar a polícia reprimir o crime. Né? Eu não consigo. Agora, eu já li hoje que os dois juntinhos novamente, PSB e Defensoria, vão reclamar lá do Supremo, vão mandar o Supremo investigar essa operação. Não investigar o Comando Vermelho, que isso é bobagem, mas investigar a polícia. Mas, mas escuta só. Além disso, além do PSB e da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, participaram, né, desse pedido ao STF, dessa ação, as ONGs Educafro, Justiça Global, Redes da Maré. Essa Redes da Maré eu já encontrei numa audiência pública no Ministério Público do Rio de Janeiro, alguns anos atrás, e uma audiência que eu quase apanhei. Eu só não apanhei porque estava no Ministério Público. Né? A famosa Conectas Direitos Humanos. Conectas Direitos Humanos é muito conhecida por ter feito um vídeo mostrando as condições terríveis de vida de prisioneiros, né, de criminosos presos numa cela, só que a cela era um cenário e os criminosos eram todos atores contratados. Conectas Direitos Humanos. O Movimento Negro Unificado, o Instituto de Estudos da Religião, ISER, o IDMJR, que eu não tenho nenhuma ideia do que é isso, Coletivo Papo Reto, Coletivo Fala Acari, Rede de Comunidades
e Movimentos contra a Violência e Mães de Manguinhos. Essas foram as entidades que foram à STF pedir que a polícia fosse proibida de entrar nas favelas. A pergunta que fica é: por quê? O que essas entidades ganharam com isso? Não sei, Marcelo, eu parei Marcelo, não, desculpa, Roberto. Eu parei na parte dessa quantidade de ONG em prol da bandidagem. Meu cérebro meio que bugou nessa parte. É impressionante. O seu e o meu, Camila. Esse fenômeno, o cidadão comum brasileiro, ele não tem consciência disso. Ele não sabe do volume de recursos financeiros que a indústria do crime movimenta. Todo traficante, né? O Marcelo pode confirmar isso aí. Um traficante pé de chulé que é preso em algum morro do Rio de Janeiro, quando ele vai lá para a audiência judicial dele, ele tem lá 6, 8, 10 advogados das melhores bancas criminais do Rio de Janeiro. Quem paga isso, Camila? Como é que pode um sujeito que nunca teve emprego e viveu a vida inteira dele no crime ter dinheiro para pagar advogados? E aí, quando eu fui candidato a deputado federal, eu lancei uma sugestão de projeto, que é a seguinte: os advogados criminalistas têm que ser obrigados a declarar nos autos do processo o valor dos honorários recebidos e a origem. Você sabe que isso hoje, a única entidade que conhece isso é a Receita Federal, que não tem nada a ver com a Justiça. Agora, você imagina se o cidadão brasileiro tivesse acesso às fontes de recursos de um Fernandinho Beiramar, por exemplo. De onde é que o Fernandinho Beiramar tira dinheiro para pagar lá o time de advogados deles? Ou qualquer traficante aqui do Rio de Janeiro, né? Moto, já vou emendar aqui, porque eu realmente não sei, por isso que eu vou perguntar ao Moto ou o Marcelo, quem souber responder. A Jace Big, declarações do Bob Jeff sobre a entrada de armas pela Baía da Guanabara é fato verídico? Algum de vocês sabem? Sim. Marcelo quer responder primeiro? Vai lá. Sim. É fato verídico. Entram armas pelos mais diversos lugares, pelas rodovias. A Polícia Rodoviária Federal tem feito, nos últimos tempos, apreensões muito expressivas de armamento nas rodovias federais, mas também entra por outros lugares, entra por mar, enfim, a criatividade dos criminosos é infinita. Eu, inclusive, não acredito em... Claro que a gente tem que reprimir essa entrada, mas o problema não está na oferta, não. A oferta vai sempre existir. O problema está na demanda. Você tem que reprimir a demanda. Você tem que pegar um traficante desses, de fuzil, e colocar na cadeia até ele ficar bem velhinho. O que não é possível é essa nossa lei de execução penal de brincadeira. O sujeito pega 6 anos e cumpre 1, pega 10 anos e cumpre 4. E aí vai para a rua no regime semiaberto, de dia você fica na rua e de noite você volta para dormir na prisão. Eu acho que não preciso dizer para ninguém que um número enorme de traficantes que passam para o regime semiaberto não voltam de noite para dormir na prisão. Na primeira noite de liberdade, inebriados pelos ares da liberdade, eles dizem, não vou voltar para lugar nenhum, quer dizer, vou voltar lá para o ponto para a boca de fumo, lá para o ponto de venda de entorpecentes da minha quadrilha. Então, não é possível. Você tem países em que o sujeito preso por tráfico de entorpecentes vai passar décadas na prisão em regime fechado. Aqui não. Aqui... E aí, Marcelo, deixa eu completar. Eu vou ler aqui para vocês uma notícia do jornal O Povo do Ceará, de sábado, 29 de julho de 2017. Manchete: preso com fuzil 556 é liberado em audiência de custódia. Com antecedentes por tráfico e homicídio, preso com 6 armas após troca de tiros com a polícia, Abimael Mendes de Souza foi liberado. O juiz, na decisão da liberação, disse que é uma tentativa de trazer os indiciados para o convívio social.
Ah, não sei, não tem nem o que falar, então eu vou fazer aqui a minha pergunta, porque é muita Olha, informação ruim junta. Camila, Mostra. olha aqui, Camila, essa é fresquinha, de 3 de maio, né? Essa semana, STJ, Superior Tribunal de Justiça, prisão preventiva não é proporcional em apreensão de 354 quilos de maconha. Só 354 quilos. Para que prisão, gente? É para consumo próprio, Marcelo. Não é proporcional. Pandemia. Eu acho que a única prisão proporcional para esse pessoal é a do Daniel Silveira, né? Agora, esse traficante com 354 quilos de maconha, não, para que prisão preventiva? Não é proporcional. Tá bom. Não, é para consumo próprio, pandemia, Isso. tá ruim de achar, o pessoal. Mas olha só, escutando. deixa eu falar, já que a gente está na competição, há 2 anos atrás, eu criei o prêmio Goleiro Bruno para o maior absurdo em segurança pública. E até hoje o prêmio não foi entregue porque é difícil você decidir o que é o maior absurdo, né, na segurança pública brasileira. Mas olha aqui, tem a 3ª Câmara Criminal do TJ do Rio Grande do Sul. É a minha Câmara favorita. Essa é famosa. Eu só preciso dizer o seguinte, eu sou engenheiro civil com mestrado em gestão de empresa. Eu não entendo porra nenhuma de direito, desculpe o palavrão aqui, tive meu momento de exceção. Mas eu só queria ler para a Camila, né? Eu não sei se ela conhece essa Câmara Criminal, é uma delícia. A Câmara, 3ª Câmara Criminal do TJ do Rio Grande do Sul, decidiu o seguinte: se o criminoso em fuga atirar contra a polícia, mas não fizer mira, não é tentativa de homicídio, é apenas resistência, que é considerado um delito menor que não possibilita a prisão. E se o policial morrer, é só um azar, né? Ócios do ofício, se ele morrer, não sei. Isso, deu azar. O bandido atirou no policial, mas não queria, né? Não foi, nem mirou, né? Deu azar, a bala pegou, o policial morreu. É isso. Eu vou fazer a pergunta porque é tanta notícia que choca que a gente não sabe nem como comentar, né? É algo que não dá para traçar uma linha de raciocínio lógico em pouco tempo. Então, eu vou passar a pergunta para o Roberto Motto. O secretário comentou, inclusive, que esses grupos políticos, que o Marcelo explicou que existe, sim, pedem para os bandidos resistirem, ou seja, confrontarem a polícia para gerar conflitos. Isso é o que uma quadrilha composta por políticos, traficantes, jornalistas e membros do judiciário, Marcelo? Para mim? Não, para o Mota, desculpa. Marcelo tomou até um susto com essa pergunta. Boa, eu tô tipo, uou, entendeu? Camila, olha só, deixa eu responder essa sua pergunta com cuidado, porque eu sou pai de família, né, tenho responsabilidades, eu estou convicto que a crise de criminalidade que o Brasil experimenta, que não tem paralelo em nenhuma democracia ocidental, tá? O Brasil já chegou a ter 30 homicídios por 100.000 habitantes. Se você for na Argentina, é 8, o Paraguai é 7, o Chile é 3, o Uruguai é 12. Nenhum país da América do Sul, com a exceção da Venezuela, que é um estado falido, chega perto do Brasil. Se você for na Índia, que é um país que tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes e tem problemas gravíssimos de desigualdade social, pobreza, miséria e conflito religioso, você sabe qual é a taxa de homicídios da Índia, Camila? É 3 por 100.000 habitantes. É 1/10 da taxa de homicídios do Brasil. Então, não existe dúvida para mim de que o que acontece no Brasil é uma tentativa deliberada de estabelecer um projeto político de extrema esquerda através do descontrole, da destruição completa da justiça criminal. É impossível que isso seja feito, é impossível que a gente tenha chegado no ponto em que a gente chegou hoje sem a cooptação das instituições. Eu, durante um curto período de tempo,
eu achava que era infelizmente, hoje eu acho que é felizmente, eu sentei na cadeira de secretário de Segurança do Rio de Janeiro. Eu fui o último, tá? Em janeiro de 2019. As coisas que eu testemunhei, as coisas que eu vi, a postura de agentes públicos, de instituições que eu não vou citar aqui, mas cujo dever máximo deveria ser proteger os direitos, a vida, a propriedade dos cidadãos, que foram totalmente cooptados por esse discurso, eu não tenho problema nenhum de dizer marxista, de extrema esquerda, de considerar o criminoso como uma vítima, como um revolucionário. Isso é o que predomina hoje no Rio de Janeiro. E existe, Camila, eu acho que o dado mais importante é isso. Existe um ecossistema irrigado pelo dinheiro do narcotráfico. Você estancar, dar um golpe mortal nesse ecossistema não é difícil. A sugestão que eu dei de obrigar os advogados criminalistas a discriminar no auto do processo os seus honorários é apenas uma. Tem várias outras medidas que podem ser tomadas. Tá? Existem várias instituições que podem tomar a frente dessas medidas. Mas uma coisa que eu descobri na minha passagem por um cargo político é o seguinte: a última coisa que os políticos querem discutir é segurança pública. Eles adoram falar de quadra de esporte nas favelas, de um restaurante que dá lanche, almoço a R$1, de um livro didático, um projeto fofo de artesanato. A última coisa que eles querem falar é de cadeia, de presídio, de operação policial. Então, a gente tem um problema ideológico e moral. Você falou de um cenário sinistro. Eu sempre digo que eu tenho duas notícias para as pessoas, uma boa e uma ruim. Tá? A boa, primeiro pela ruim. A ruim é que o cenário, a situação de segurança pública é muito pior do que as pessoas imaginam. Se as pessoas tivessem noção do que é, talvez tem gente que não saísse nunca mais de casa, porque o medo que a situação de segurança pública inspira é muito maior do que o medo de uma pandemia ou de qualquer coisa. Essa é a notícia ruim. A notícia boa é que isso tudo, Camila, não é por nenhuma característica do brasileiro, não é porque o criminoso brasileiro é mais inteligente, não é porque a polícia brasileira é incompetente, não é porque faltam recursos. Isso é mentira, não faltam recursos. Lógico, quanto mais recursos, melhor, sempre. O problema é ideologia, o problema é um projeto político que combinou, aqui no Rio de Janeiro, 3 coisas mortais: uma política populista, um ativismo de extrema esquerda radical e crime organizado, principalmente no narcotráfico. Marcelo Rocha Monteiro, saindo do Rio de Janeiro e falando de Brasil. O que vocês, no caso, vou começar com o Marcelo, podem falar das facções criminosas? Elas também estão aliadas às facções políticas? Certamente esse contato existe, né? Eu tenho vou dar um exemplo, né? Eu tenho um amigo, enfim, um conhecido que é juiz, né? De um estado aí da região centro-oeste, e que relatava que, e não é a primeira vez que eu ouço falar isso, não, né? Mas o PCC, para falar de uma facção bastante conhecida, né, financia estudos, né, de jovens, né, direcionando-os para fazer concurso, para ingressar em carreiras. No caso que esse juiz me contava, era carreira de cartorário, de funcionário de cartório da vara criminal, né? Para ter acesso às informações. Olha que loucura, né? E passar essas informações para os criminosos, né? O Benê Barbosa, né, que é uma figura muito conhecida, ele diz que esse processo aí de infiltração de pessoas
ligadas a facções criminosas, né, na política, no judiciário, enfim, em vários setores do Estado, ele diz que isso tem no mínimo 20 anos. Né? No mínimo 20 anos. Então, é uma situação extremamente complicada. Né? Você tem o crime organizado se infiltrando nas estruturas do Estado, contando com a simpatia da mídia esquerdista, dos artistas de esquerda, né? E criando aí uma situação que deságua nisso que nós vimos ontem, né? Estamos vendo de ontem para hoje no Rio. Essa inversão de valores, que é a polícia vai cumprir o mandado de prisão, vai atuar absolutamente dentro da sua função, é recebida a tiros de fuzil, um policial é assassinado com um tiro na cabeça, 2 policiais são feridos, a polícia reage e morrem 24 criminosos, e nós estamos vendo o que nós estamos vendo hoje aí na mídia. Né? Ah, que absurdo, que chacina, que coisa horrível. Ah, uma operação dessas, a ONU tem que investigar, uma operação desastrada, disse uma apresentadora hoje da CNN, operação desastrada, como é que pode? Só morrer um policial? Ah, então foi um desastre. Se ainda tivessem morrido uns 20 policiais, aí não seria um desastre, na opinião dela, seria talvez até um sucesso. Né? Mas só morreu um. Que operação desastrada, disse a moça lá, a âncora da CNN. Né? Então, é uma contaminação ideológica. Você perguntava sobre o Brasil, né, como um todo. Né? Veja que coisa maluca. Né? Ou não, se a gente entender que aqui a questão é ideológica. Dentro da ideologia, essa maluquice faz um sentido. O mesmo ministro do Supremo, Edson Fachin, ele concedeu uma liminar completamente inconstitucional, né? Numa ocasião recente em que o presidente da República baixou a alíquota de importação de armas curtas, revólveres e pistolas, de 20% para 0%, com o objetivo, que é a proposta de campanha do então candidato, Bolsonaro, de facilitar o acesso do cidadão comum a essas armas curtas para defesa própria, para defesa do lar, para defesa do patrimônio, desde que cumpridos os requisitos legais, treinamento, etc, etc, etc. Tá? Alterar a alíquota de impostos de importação é faculdade conferida expressamente pela Constituição ao presidente da República. Está escrito dessa maneira, não tem margem para interpretação. É facultado ao presidente da República alterar alíquotas de impostos de importação. Tá? Ainda assim, o ministro Fachin disse, não deixo alterar de 20% para 0% e determino aqui por liminar que volte para 20%. E aí ele começa a justificar. Como não tem lei para justificar, porque a lei ele rasgou, ele começa a justificar com a visão de mundo dele. Ele diz, quem tem que ter arma não é o cidadão. Quem tem que ter arma é o Estado. O Estado é que tem que cuidar da segurança pública. Isso num país em que 90% dos homicídios não são sequer apurados. 10% são apurados, 5% são punidos. Isso num país em que, no estado do Rio, por exemplo, de um total de 360 mil roubos registrados em 2 anos, você teve a punição em 1,8% dos casos. 6 mil e poucos casos num universo de 360 mil assaltos, para usar a linguagem do leigo, só no estado do Rio, só em 2 anos, e só os registrados. E o ministro Fachin acha que a polícia precisa ter arma, que aí não tem problema, o cidadão não precisa. Nem a melhor polícia do mundo, Camila, consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o ministro Fachin acha que o cidadão não pode ter arma, a polícia é que tem que resolver tudo. Evidentemente, é uma visão ideológica, é uma visão distorcida, mas aí tem para a coisa ficar ainda mais maluca, esse é o mesmo ministro que proíbe a polícia de ingressar nas comunidades do Rio de Janeiro para reprimir o crime. Então, como é que é, ministro? Só quem pode ter arma para enfrentar o criminoso é a polícia. Mas na comunidade do tráfico e da milícia aqui no Rio, nem a polícia pode. Então, parece que, em última análise, a visão dele é ninguém deve enfrentar o criminoso. Coitado do criminoso. Para que enfrentar o criminoso? Se ele já é uma vítima da sociedade capitalista opressora, deixa ele para lá. Você, cidadão,
não pode ter uma arma para enfrentar o criminoso, porque isso é função da polícia. E você, policial, se entrar lá, vai se ver conosco aqui no Supremo, hein? É isso. Ou seja, está tudo amarrado. Roberto Mota, eu adoraria ouvir você falando sobre as facções criminosas se estão ligadas a facções políticas. É tão estranho falar facção política, né? Porque política é o ato de gerir um Estado defendendo interesses daquele que os elegeram. E falar em facção política é uma coisa meio dúbia, né? Meio estranha. Eu acho que é um achado, Camila. Você teve um achado aí. Facção política. Tem alguns partidos, especialmente uns 2 ou 3 que atuam aqui no Rio de Janeiro, não são partidos, são facções. E não tem nenhuma preocupação em disfarçar isso. Eu testemunhei coisas que assim, desafiam a credulidade. Na campanha eleitoral de 2018, eu fui candidato a deputado federal, tinha uma votação razoável, mas não fui eleito. Eu testemunhei banquinha, o sujeito botava uma banquinha lá, do PSOL, cuja única missão era distribuir uns adesivos, que de vez em quando eu publico nas minhas redes sociais. É um adesivo quadrado com o desenho da folha da maconha. Era do candidato Renato Cinco. A pauta do candidato Renato Cinco era maconha. Ele tinha lá a folhinha dele. Então, é uma coisa assim tão bizarra que desafia a nossa credulidade. E, às vezes, as pessoas perdem um pouco o contexto e é papel de pessoas como o Marcelo, como eu, como os promotores de justiça Diego Pesce e Leonardo Giardini, autores do excelente livro Bandidolatria e Democídio, uma leitura obrigatória para todo mundo no Brasil. Tá? Tem mais 2 recomendações que eu vou fazer aqui, por favor, anotem. O professor Peri Chiquida é um estudioso brasileiro que há mais de 20 anos estuda o crime usando metodologia científica. O trabalho do professor Peri Chiquida, ele demole qualquer telejornal que você assistir. O professor Peri Chiquida, só vou citar um achado dele. O professor fez um trabalho em penitenciárias do sul do Brasil, com bandidos que cometeram crimes econômicos, assalto, sequestro, roubo, né? A narrativa da esquerda, a narrativa da mídia é que são pobres coitados, eles roubaram, assaltaram, sequestraram porque precisavam comprar um pão. Hoje eu vi na rede social um sujeito dizendo que ele se formou advogado com o dinheiro do tráfico, que a família dele traficou para que ele pudesse se formar. Esse tipo de coisa acontece. O professor provou. Um dos achados do professor foi que mais de 50% dos criminosos presos, entrevistados pelo professor, possuíam imóveis em seu nome no momento do crime. Aí você vê, né? O cara não tem um pão para comer em casa, mas ele tem um imóvel. Outro cara fundamental, que é ignorado pela mídia brasileira, o cientista social João Henrique Martins, que fez um trabalho fantástico para a Fiesp, falando sobre mercados ilegais. Isso é para explicar aquele isentão tolo, ingênuo, bobo, ou sei lá o quê, que diz o seguinte: se legalizar maconha, o problema vai se resolver, acaba a violência. Mais de 50% dos cigarros comercializados no Brasil são ilegais, vêm do contrabando. O Brasil tem mercados ilegais de medicamentos, tem mercados ilegais de autopeças. Camila, o João Henrique Martins chegou à conclusão que 17% do crime violento em São Paulo é motivado pelo comércio, pelo mercado ilegal de eletrônicos, principalmente telefone celular. Então, o sujeito ele bota uma arma na sua cabeça e, porque ele sabe que ele pega o seu celular e tem uma rede de locais em São Paulo, em todas as capitais, todas as cidades, onde ele vende o celular na hora.
No questions asked, ninguém pergunta nada, R$800, R$500. E eu poderia aqui contar uma lista enorme de casos de receptadores. A polícia faz uma operação que leva meses, identifica, prende o receptador. Eu tenho um caso que eu falo na minha palestra, a polícia prendeu pai, mãe e filho com milhares de telefones celulares. Você imagina quantas pessoas levaram arma na cabeça por causa desses celulares. O juiz soltou no dia seguinte na audiência de custódia, dizendo que receptação é um crime sem violência, não justifica manter o acusado preso. Então, é uma loucura assim que não tem tamanho. O Brasil tem fronteira, né, do lado de lá, estão os maiores produtores de drogas do mundo. Do outro lado do Atlântico e ao norte do nosso país estão os maiores mercados consumidores. O Brasil é via de passagem das drogas, né? E aí o sujeito, na sua ingenuidade, diz: mas se legalizarem as drogas, acaba, porque a violência vai... Então, você imagina o que acontece se legalizarem as drogas no Brasil, quando nós temos os maiores produtores de um lado e os maiores consumidores do outro. Se as nossas ruas hoje, de São Paulo, Rio de Janeiro, já são cracolândias, né? A maioria imagina o que acontece com a legalização das drogas. Então, isso que você falou das facções políticas, não existe dúvida nenhuma, é a minha opinião, de que uma boa parte da atividade política hoje no Brasil é movida a crime, é movida a dinheiro proveniente do crime. As evidências estão aí para quem quiser ver. Eu queria até lembrar, Camila, se você me permite. Claro. Vocês devem se recordar, isso não faz muito tempo, né? Um sujeito, me parece que era um advogado, ele tinha sido nomeado para ser conselheiro do Conselho Estadual de Direitos Humanos do governo de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo. Foi preso, era do tráfico, né? Era integrante. Não estou lembrando o nome, Luiz Carlos, eu não sei, eu não quero... Mas, enfim, o sujeito era do Conselho Estadual de Direitos Humanos do governo do Estado de São Paulo. Era integrante do PCC. Quer dizer, você imagina a situação. Eu só quero fazer um reparo ao que o Roberto falou. Que ele falou mal aqui do candidato do PSOL, né? Do Renato Ciunco, acho que é esse, né? O que faz campanha toda dele com a folha de maconha, com desenho de maconha. Eu vou defender o candidato, Roberto. Você há de convir que para votar no PSOL, só com muita maconha mesmo, né? Então, ele tem lá a sua razão de ser, né? Porque não dá, né? Esse sujeito sóbrio não vota num partido desse, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês, né? A gente pode constatar pelas redes sociais, conversando com as pessoas nas ruas, é o seguinte: na academia está tudo dominado, nos pseudo-intelectuais, nos artistas, no entretenimento, dos partidos de esquerda, está tudo dominado. Agora, o povão não aguenta mais esse discurso, né, de passar a mão na cabeça do bandido. As reações que a gente tem visto nas redes sociais, e você percebe em muitos casos que são até de moradores de comunidade, de pessoas humildes, né, que ali na segurança, às vezes, de um perfil anônimo na rede social, diz assim: olha aqui, meu amigo, eu moro aqui, você não sabe o que é passar a vida com esse desgraçado, está chorando pela morte dele, vem aqui, vem morar onde eu moro, né? Vem viver aí o dia a dia com esse bando de vagabundos mandando na tua vida, né? Eu sempre digo isso, Marcelo. Não aguenta mais, as pessoas estão sendo assaltadas dentro de trem, estão sendo assaltadas às 5 da manhã no ponto de ônibus, né? Você vai falar para um trabalhador, para a minha empregada aqui de casa, né, que já passou por essa situação, para o marido dela, que já perdeu um celular nessa situação, para dizer: coitadinhos, esses são vítimas da sociedade, não tiveram oportunidade. O povo não acredita mais nessa papagaiada, não. Né? O povo não aguenta mais esse discurso. O povo não está com pena desses 24 criminosos que morreram, não. Não está mesmo. Né? Então, esse pessoal tem que sair da bolha.
Alguns políticos mais espertos já perceberam isso. Hoje eu me surpreendi com uma declaração do prefeito da minha cidade, que não é nenhum político conservador, o Eduardo Paes, mas não é bobo, né? Deu uma declaração lá, a televisão transmitiu naquele momento, depois editaram, né? Mas ele disse, eu faço um apelo ao Supremo para que revogue essa decisão absurda de tirar o bode da sala. Foi essa expressão que ele usou, né? Tirar o Estado de territórios dominados pelo crime, né? Você vai tirar o Estado? Isso é um absurdo. Não é assim que se combate a criminalidade. Assim você está entregando, né? Até confesso que me surpreendia, né? Mas ele disse isso chamou a decisão de absurda e fez um veemente apelo ao Supremo, né? Ele conhece a cidade que ele administra. Inclusive, senhores, tem um promotor aqui no chat, o nome dele é Promotor Amorim, ele disse o seguinte: o usuário é financiador de toda a carnificina. E, Mota, Amorim é um mito. Amorim é um mito. Amorim, grande Amorim. Que honra! Figura maravilhosa, um exemplo de promotor. Um mito. Grande Amorim. O senhor é grande. Olha, ficaram felizes com o senhor, então o senhor deve ser o cara mesmo. Mota. Ele é o cara. Então, boa noite, senhor Amorim. É um prazer ter o senhor aqui no chat. Você precisa um dia convidar o Amorim para vir aqui, Camila. Amorim, o senhor está convidado para vir aqui. Eu vou pegar o seu telefone com Mota. Amorim é espetacular. Mota, a repercussão do caso no exterior vai ficar com a versão que é da esquerda, então, dos discursos do PSOL, dos absurdos que a mídia está falando, do PCdoB? Como é que vai ficar isso? Provavelmente, Camila. Eu faço as minhas tentativas tímidas, eu faço umas postagens aí, mas tem o pessoal da esquerda, da extrema esquerda, os bandidólatras, os garantistas penais, essa turma que está nesse projeto de 40 anos de destruição da segurança pública, eles têm um monopólio de comunicação com a mídia do exterior. Eu tive uma experiência em 2019, pouco depois de sair da Secretaria de Segurança, que é bem ilustrativa desse caso. Eu fui convidado para uma recepção, para uma reunião, uma ocasião social em que tinha representante de uma entidade, Human Rights Watch. E aí o anfitrião, olha, tem um pessoal ali que quer conversar, você conhece o governo do Estado, vai lá conversar com eles. E eu fui conversar com eles e eles deviam esperar, né? O anfitrião, naturalmente, falou das minhas posições, eles deviam achar que eu era um troglodita, que eu estava com 45 na cintura. E eu cheguei, eu morei vários anos nos Estados Unidos, falo inglês fluente, cheguei, comecei a conversar com eles e dei a real, né? Expliquei, vocês sabiam qual é a taxa de letalidade de um policial militar na região metropolitana do Rio de Janeiro? Vocês sabiam que é 7 vezes a taxa de letalidade do exército americano na Guerra do Vietnã? Aí eles ficaram olhando para mim assim, né? Vocês sabiam que no Brasil... Como vítima, hein, Roberto? Tá bom você esclarecer isso, né? Aí, letalidade do policial, que você aí está dizendo do policial como vítima. Como vítima. A chance de um policial morrer na região metropolitana do Rio de Janeiro é 7 vezes maior que a chance de um soldado americano morrer na Guerra do Vietnã. Tá? E 3 vezes maior que na Segunda Guerra. Aí eles ficaram me olhando assim, aí eu cheguei e falei, você sabe que apenas 8% dos homicídios no Brasil são esclarecidos? E isso é devido a isso e isso? Vocês já ouviram falar de audiência de custódia? Eles ficaram chocados, né? Porque eles nunca encontraram na vida dele, até aquele momento, alguém que pudesse explicar com tanta clareza. Mas isso é exceção, Camila. Hoje, o que a gente vê é realmente o monopólio do acesso à mídia internacional. Existe um consenso na mídia internacional também, em torno de posições de esquerda. É uma batalha assim, duríssima que a gente luta todo dia. Marcelo, quer fazer alguma observação? Eu já volto, só um instantinho. É isso, né? Quer dizer, a gente acaba quase sempre caindo no mesmo ponto, que a guerra é, acima de tudo, cultural, né? Quer dizer, a guerra contra a inversão de valores, né? A guerra contra essa visão de mundo absurda,
de que se a polícia entra numa comunidade dominada por criminosos de fuzil, começa a levar tiros, reage e leva a melhor, isso é uma operação desastrada, isso é uma carnificina. Quer dizer, no fundo, o que essas pessoas querem aliás, isso é muito óbvio, né? Não é nem no fundo, isso aí a gente é perceptível assim, à primeira vista. É deixar esses territórios controlados pelo crime organizado nas mãos do crime organizado. A política que eles propõem é a política da inércia. O que vamos fazer? Não vamos fazer nada. Mas eles vão continuar lá. Não, eles continuam lá. Eles continuam lá. Aquela população vai continuar oprimida, vai continuar sofrendo. E esses traficantes vão continuar traficando e vão continuar se expandindo para além do tráfico, que é o que eles fazem há anos, financiando roubos, alguns financiam, outros executam diretamente os roubos. Você já tem, dentro das facções criminosas do tráfico no Rio, você já tem destacamentos, assim, brigadas, ou que nome você queira dar, que não praticam tráfico. São especializados em explodir caixa eletrônica, em roubo de carga, uma praga no Rio de Janeiro. Teve um período aí que nós estávamos com risco de desabastecimento, porque as empresas de São Paulo, de outros lugares do país, eu não vou mandar meu caminhão para o Rio, não. Porque o assalto era certo. Aí você via, para onde é que levam os caminhões? Sempre para os locais dominados pelo tráfico. Você tem imagens aéreas. Pedreira. Sempre, mesma coisa, sempre. Os caminhões sendo descarregados no local do tráfico. Então, e aí, o que vamos fazer? Não vamos fazer nada. Deixa como é que está, para ver como é que fica. Nós passamos de uma inércia por desídia, por falta de vontade política, para uma situação pior, por uma inércia por ordem judicial. Deve ser o único, tenho certeza que é o único país do mundo em que existe uma ordem da mais alta corte de justiça para a polícia. Vocês não podem reprimir o crime, senão vocês, policiais, é que vão ser presos. Duvido que exista isto em algum outro lugar do mundo. É o supremo absurdo, é o supremo ativismo judicial, é o supremo descaso para com a população, é o Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Senhores, muito obrigada pela brilhante participação de vocês. Roberto Mota, livro? Daqui a pouco, nos próximos 2 meses, vai ser lançado o meu livro, Os Inocentes do Leblon, no qual eu conto a inédita e inspiradora saga da criação do Partido Novo. Marcelo é personagem importante desse livro. Então, economizem, diminua o chopp, a caipirinha, vai guardando dinheiro. Não é caro, o livro vai ser barato, mas é bom ir guardando, que eu vou fazer um crowdfunding, Camila. Editar livro no Brasil, acho que é mais difícil do que combater bandido. Mas é mesmo. Então, eu vou precisar da ajuda de todo mundo. Então, conto com vocês. E eu queria deixar, Camila, ao me despedir, uma mensagem. Eu queria que essa mensagem chegasse às pessoas às quais eu vou me dirigir agora. Ao secretário de polícia, Alan Turnovski, ao delegado, chefe da CORE, delegado Fabrício Oliveira, um policial excepcional, um ponto fora da curva em qualquer critério que você consiga pensar. Um cidadão que, eu não sei se ele está prestes a casar, a última vez que eu falei com ele estava prestes a casar, eu não sei se ele já casou ou vai casar, mas que deixou a sua esposa, a sua noiva hoje em casa e partiu para a guerra. E principalmente para a família do inspetor André Leonardo de Melo Farias, que hoje foi sepultado no cemitério Jardim da Saudade, no Rio de Janeiro. Eu já fui nesse cemitério algumas vezes, acompanhar o enterro de policiais. Eu quero que a família do André Leonardo de Melo Frias, quero que o delegado Fabrício Oliveira
e que o secretário Alan Turnovski saibam que eles não estão sozinhos, que a grande maioria da população, apesar de sufocada, censurada, atacada, manipulada, ideologizada, está com eles. Essa guerra nós não vamos perder. Então, eu quero deixar aqui a minha solidariedade, o meu abraço à família do inspetor Leonardo de Melo Frias. O sacrifício do André Leonardo não vai ser em vão. Tem muita gente no Brasil que, por várias razões, não pode aparecer, cujo nome não pode estar nas mídias, mas que estão dentro dos ministérios públicos, do judiciário, de várias instituições, lutando para virar esse absurdo que a gente vive hoje no Brasil, que é o domínio do crime, o domínio do mal, o domínio da corrupção sobre a grande maioria dos cidadãos de bem. Isso um dia vai mudar e André Leonardo, o seu nome, vai ser inscrito nesse panteão de heróis que caíram nesse combate. Muito obrigado pelo seu sacrifício, muito obrigado à sua família. Mota, você me deixou sem palavras. Tem nem o que falar, Marcelo, muito obrigada pela sua participação. Eu vou encerrar a live com esse discurso maravilhoso do Mota, que eu tenho absoluta certeza que tocou no coração de todos e deixou muitos emocionados, assim como eu também estou. Então, eu desejo a todos uma boa noite, que Deus os abençoe imensamente, um bom descanso, e para as mamães e para as vovós, um feliz Dia das Mães, que vocês recebam muito beijo, muito abraço e muito amor dos seus filhos e netos e vovós, claro, porque são 2 vezes mães, né? Então, todo o meu respeito, carinho e admiração por vocês. Fiquem todos com Deus e até mais. Boa noite. Boa noite.